pessoal, estamos de volta aí com a terceira parte do nosso aulão sobre petição inicial no novo CPC. Esse tema que é importantíssimo para todos vocês que estão se preparando para os concursos, exames e assim por diante. A petição inicial, então, na primeira aula nós tratamos dos requisitos da petição inicial, nós tratamos de algumas ressalvas, casos em que a petição inicial não é indeferida, mesmo faltando os requisitos. Lembrando que para isso eu tenho o princípio da primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação, que são princípios que estão lá nos primeiros artigos do novo CPC. Nessa terceira parte de hoje, em que vamos tratar sobre a petição inicial, nós vamos tratar do tema pedido. Vamos ver quando que a petição inicial poderá acumular ou não pedidos. Quando que a petição inicial poderá ou não ser alterada. E também trataremos do indeferimento da petição inicial e qual é a consequência recursal deste indeferimento. Olha só, antes de entrar nisso, vamos lá no artigo 322. Artigo 322, nós vimos o parágrafo 1º, né? Mas, no artigo 322, nós temos também o parágrafo 2º. O parágrafo 2º do 322, ele traz uma questão bastante interessante, que não havia no CPC anterior. Ele traz o elemento boa-fé. O elemento boa-fé como elemento a ser considerado na interpretação do pedido. Olha o que diz o artigo 322, parágrafo 2º. Acompanha aí, lembrando, meus amigos, não esqueçam, sempre com o código na mão. O código é o seu melhor amigo para passar, principalmente nas primeiras fases de concurso e exames, né? Na segunda fase tem que dar uma estudada maior na legislação, na doutrina, na jurisprudência, mas a lei seca, ainda mais com código novo, é fundamental para os senhores. Então vamos lá no artigo 322, parágrafo 2º. Olha o que diz, olha o que prevê. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé está inserido como elemento interpretativo da petição inicial, de acordo com o novo CPC. Lembrando que essa boa-fé aqui é a boa-fé objetiva. Aquela mesma boa-fé que você estuda no direito civil. Boa-fé como um dever de conduta. Boa-fé objetiva é boa-fé como um dever de comportamento ou de conduta, né? Alexandre, onde está isso, além de estar aí na petição inicial? Na verdade, a petição inicial, quando fala da boa-fé, ela sofre uma repercussão de uma norma fundamental do novo CPC. Porque a ideia de boa-fé não aparece só aí na petição inicial. Na verdade, a ideia de boa-fé, ela está inserida expressamente para toda e qualquer pessoa que participa do processo. Toda e qualquer pessoa que participa do processo deve agir de boa-fé. E onde está isso, Alexandre? Como norma fundamental, como princípio. Isso está no artigo 5º do novo CPC. Artigo 5º do novo CPC repercute no artigo 322, parágrafo 2º, que insere a boa-fé como elemento interpretativo, a boa-fé objetiva, do pedido contido na petição inicial. Mas o que está escrito no artigo 5º? Olha que interessante. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se, olha a boa-fé objetiva aqui, comportar-se de acordo com a boa-fé. Olha, não é as partes, todo aquele que participa do processo. Então esse dever de comportamento de boa-fé é um dever das partes, dos advogados e do juiz. O dever de boa-fé é de todo aquele que participa do processo. Ok? Continuando então nossa aula falando de pedido, vamos ao nosso próximo slide, da nossa terceira parte da aula de petição inicial. A terceira parte da aula de petição inicial, vamos falar aqui da cumulação de pedidos, que é um tema que desperta muito interesse das pessoas. Olha o que diz o artigo 327 do novo CPC. O artigo 327, primeiro, diz o seguinte, ó. É lícita a acumulação de pedidos. Isso já existia, né? É lícita a acumulação de pedidos em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
Então, é lícita a acumulação de pedidos independentemente de conexão. Perfeito. Mas quais são os requisitos de acumulação dos pedidos? O parágrafo 1º trata dos requisitos da acumulação de pedidos. Olha o que diz o parágrafo 1º quanto à acumulação dos pedidos. São requisitos de admissibilidade da acumulação. 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si, já existia. 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, né? Eu não posso cindir competência a troco de acumular pedidos. E 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Lembrando que o novo CPC não tem mais procedimento sumário e ordinário. O novo CPC tem um procedimento comum aplicável a todas as demandas ali previstas. Mas o ponto interessante que eu separei para vocês está no parágrafo 2º do 327. Aqui tem uma novidade. Olha o que diz o parágrafo 2º. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Olha o que eu falei para vocês. Se o autor empregar o procedimento comum, mesmo que a princípio aqueles pedidos tivessem procedimentos diversos, se ele escolher o procedimento comum, ele pode acumular os pedidos, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais. Preste atenção nessa última parte. Vou repetir para quem está dormindo aí. Olha lá. Pode acumular pedido? Pode. Escolhendo de vários procedimentos, se escolher o procedimento comum? Pode. Mas veja a ressalva que o legislador trouxe aqui. Sem prejuízo de emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre procedimento comum. Isso é uma grande novidade. Por quê? Antes, no CPC anterior, se você acumulava pedido, você submetia ao ordinário e ponto. Não tinha nenhuma opção. O novo CPC diz o seguinte: se tiver vários pedidos que têm procedimentos específicos, você pode escolher só o procedimento comum para todos os pedidos. Mas isso não impede que você utilize as técnicas diferenciadas daquele procedimento especial, as técnicas diferenciadas dentro do procedimento comum. Por exemplo, você vai propor uma ação de alimentos, né, acumulada com outra. Por exemplo, você vai propor uma questão possessória ou uma questão petitória junto com outros pedidos. Aquelas técnicas que estão previstas para a ação possessória podem ser abarcadas dentro do procedimento comum, sem prejuízo. Então o juiz vai adotar o procedimento comum, mas não vai excluir, não vai ignorar técnicas diferenciadas da atividade jurisdicional. Ok? Outro ponto interessante está no artigo 329. O artigo 329 traz algumas possibilidades para o autor. E diz o seguinte, ó, o autor poderá, e essas possibilidades se referem à alteração do pedido. Lembram que era uma questão muito comum nos concursos, nos exames de OAB e assim por diante, a pergunta sobre a possibilidade de acumulação de pedido. Eu podia acumular o pedido antes da citação, eu podia alterar o pedido antes da citação sem anuência do réu, depois da citação com anuência do réu e depois do saneamento não podia. Era assim o CPC anterior de 73. Mas olha sobre o tema o que diz o novo CPC no artigo 329. Ele diz o seguinte, ó, até a citação, então o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Veja que aqui tem tanto o pedido como a causa de pedir pode ser alterado. Não é só o pedido, não. A causa de pedir pode ser alterada sem ciência do réu. Antes da citação, até a citação. Então você entrou com a petição inicial, o réu não foi citado ainda, você pode alterar o pedido ou a causa de pedir, ou mesmo aditar o pedido ou a causa de pedir. E 2, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu, assegurado contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Esse artigo é um artigo gigantesco, gente. É um artigo gigantesco e por isso é importante destacar para vocês um elemento aqui, ó. Né? Vou usar um pedacinho da nossa lousa aqui para a gente fazer isso. Olha só. Olha só.
que é importante vocês perceberem? Quando você está tratando da possibilidade de aditar ou não o pedido no novo CPC, ele tem como marco 2 marcos apenas. Um marco é até a citação. Até a citação você pode editar ou alterar o pedido, independentemente de consentimento do réu. O segundo marco é o saneamento do processo. Você pode editar ou alterar o pedido até o saneamento do processo, mas neste caso você tem que ter o consentimento do réu. Mas não é só o consentimento que tem aqui. Além do consentimento do réu, você tem que assegurar ao réu um contraditório, mediante a possibilidade de manifestação no prazo de 15 dias, facultar o requerimento de prova suplementar. O que quer dizer isso? Imagina lá que o autor entrou com a sua petição inicial, mandou citar o réu e o réu contestou. Ok? Eu posso alterar o pedido depois disso? Posso. Até o saneamento eu posso alterar. O pedido. Mas veja, o saneamento é depois da contestação, depois da petição inicial e da contestação. Depois que já tem a petição inicial e a contestação. Se você alterar o pedido, você está mudando o plexo de elementos que o réu utilizou para contestar. Então, quando o novo CPC diz o seguinte, ó, o réu pode sim consentir. Então é o seguinte, o autor pode, depois do saneamento, mudar o pedido ou causa de pedir? Sim, desde que tiver o consentimento do réu. Beleza, o réu vai consentir. Mas além disso, o novo CPC garante ao réu que no prazo de 15 dias o réu possa manifestar-se. Veja que o prazo de 15 dias é o mesmo prazo da contestação. É como se houvesse alteração do pedido e o réu tivesse uma chance de contestar. Ok? Então, o que diz o dispositivo? Assegurado contraditório mediante possibilidade do réu, no prazo de 15 dias, se manifestar. E mais, o réu no prazo de 15 dias, já que teve alteração do pedido, ele pode pedir, inclusive, nesse prazo de 15 dias, provas suplementares. Provas que ele não trouxe na contestação. Por quê? Tem um novo pedido, então ele tem que ter direito de indicar novas provas. Então, é possível hoje alterar o pedido? Em qualquer momento até o saneamento, desde que eu tenha esse contraditório efetivo restaurado, mesmo depois da contestação. É uma novidade, porque é uma possibilidade de nova contestação. Olha que coisa interessante, que vai ser cobrado de vocês certamente. Bom, pessoal, com isso terminamos a terceira parte da nossa aula sobre petição inicial, nossa terceira aula sobre petição inicial. Agora teremos mais uma aula imperdível para vocês. Entre lá e assista a última aula. Um abraço, galera. Beleza? Agora só o início da quarta aula.
Mas se quiser escrever alguma coisa, vai começar nessa parte. Vou começar. Olá, amigos. Estamos agora na nossa quarta aula. Nossa quarta aula sobre petição inicial. Nossa quarta e última aula sobre o tema. Com essas 4 aulas, o nosso objetivo foi trazer para vocês o maior número possível de informações úteis, relevantes, para vocês enfrentarem os concursos e os exames já de acordo com o novo CPC. Tenho certeza que vocês vão me informar depois aqui no nosso canal que deu tudo certo, que vocês tiveram muito sucesso. Ok? Então, nossa quarta aula de hoje começa com o tema da cumulação de pedidos e depois também trataremos do indeferimento e do recurso da petição inicial. Já era. Cara, tiramos o quê?